O pior dos trabalhos em Portugal. Pessoal, isso realmente tem dado muita dor de cabeça, não só para os próprios portugueses, como principalmente para os imigrantes que não estão acostumados com o trabalho daqui de Portugal. Vocês não vão ter direito a férias, a carga horária não segue uma linha certinha de 8 horas, vocês vão trabalhar muito mais. Os imigrantes chegam, pessoal, muitos chegam despreparados, tem chegado muito despreparado, com pouca planejamento financeiro baixo, então ele precisa correndo já trabalhar, pegar algum trabalho para ele ganhar em euro, então ele aceita esse tipo de trabalho. Gente, então fuja, gente, tem muita gente esperta e não venha pensar que são os portugueses que estão contratando que fazem isso não, tá? Tem muito brasileiro dono de negócios aqui, que está fazendo isso. Fala galera, olha nós aí de novo, filho, mais um videozinho no canal. O vídeo de hoje vocês puderam acompanhar aí no título, no assunto, né, que é o pior dos trabalhos em Portugal. Pessoal, isso realmente tem dado muita dor de cabeça, não só para os próprios portugueses, como principalmente para os imigrantes que não estão acostumados com o trabalho daqui de Portugal. Saiu uma notícia recentemente, em 2023, sobre o burnout. Para quem não sabe o que é burnout, burnout é o estresse crônico, tá bem? E Portugal está no top, um dos top da lista da Europa, pessoal. É complicado. Esse burnout ele acaba trazendo para os trabalhadores uma exaustão física, uma irritabilidade, tristeza. Tudo isso acaba ocasionando esse tal do burnout, que nós vamos aqui, eu e a Adriana, vamos juntos aqui passar para vocês um pouco do que causa isso, né, Adriana? Isso aí, gente. Vocês fiquem ligados no vídeo, fujam realmente desses trabalhos para vocês não... já é difícil recomeçar e difícil migrar. E ainda mais tendo esse tipo de coisa carregado na nossa vida, é complicadíssimo. Então, segue as dicas que a gente vai dar, né, Bruna? As informações que a gente vai passar, não é isso? Justamente. É um vídeo sobre trabalho, né? Mas é a parte ruim, né? A pior parte dos trabalhos aqui em Portugal. Então, não pode deixar de quê, Adriana? Não pode deixar de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, pessoal. Boa, é isso. Fica com a gente até o final, vai ser um vídeo muito interessante, muito diferente e tenho certeza que vocês vão passar para os amigos aí, para todo mundo poder ficar por dentro. Fica no vídeo, vai embora não, hein? Fica aí, hein? 80% dos trabalhadores portugueses apresentam sinais de exaustão física e mental. Saúde, educação e administração pública são as áreas com mais profissionais com sintomas de burnout. Exaustos, irritados, frustrados, com dificuldades de concentração e incapazes de gerir o stress. São os sintomas de burnout que quase 80% dos trabalhadores inquiridos no estudo feito pelo Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis apresentam. Os trabalhadores da saúde, educação e administração pública são os de maior risco, seguindo os profissionais dos setores de transportes, área social, comércio e retalho. O estudo analisou cerca de 2.000 trabalhadores de setores de atividade como saúde, administração pública, transportes, alojamento e restauração, educação e indústria, identificando níveis de riscos elevados em termos de saúde mental. Então, pessoal, o primeiro ponto que é muito importante, fuja dos trabalhos que não dão contrato, nem recibo, nem nada. Como assim? Você vai encontrar por aqui, gente, muitas empresas, tá? Que vão fazer o quê? Vão te chamar, eu tive até essa experiência e eu não aceitei, vão te chamar, vão oferecer X para você receber, só que vai ser na mão o dinheiro. Você não vai ter nenhum vínculo, não vai ter contrato, não vai ter recibo, você vai receber realmente, vamos dizer que ele tem estipulado 800 euros para vocês. Um exemplo, como é que ele vai te pagar? No final do mês ele vai te pagar, na mão, 800 euros. E qual é o problema disso tudo? Você não vai ter vínculo algum com a empresa, né? Você principalmente, isso é ruim para os portugueses também, tá? Mas principalmente para os imigrantes, vocês não vão ter direito a férias, a carga horária
não segue uma linha certinha de 8 horas, vocês vão trabalhar muito mais, né? Que no meu caso eram 54, eu acho, horas, 55 que iam ser por semana. Então, não segue a linha das 8 horas, você não vai ter direito a subsídio de férias, subsídio de Natal, eles geralmente dão um valor X, não pagam subsídio de alimentação. Vocês vão ter dificuldades com a parte de documentação para se legalizar em Portugal. Porque como é que você vai comprovar recebendo um dinheiro na mão? Né? Aí você fala, mas aí eu recebo lá 800, vamos dizer que seja 900. Receba limpo, não desconto nada. Legal, mas e aí? Como é que você vai contribuir com o imposto? Como é que você vai conseguir sua residência? Verdade. Como é que você vai ficar legal em um país? Né? Como é que você vai fazer a contagem de tempo para sua reforma, que é a aposentadoria, né? Que isso acarreta para os portugueses principalmente. Eu tô ganhando muito bem, mas não tenho contrato, não tenho nada, não desconto para segurança social, recebo tudo limpo. Tem que pensar no futuro, gente. Uma hora a gente envelhece, uma hora a gente vai precisar ir para aposentadoria, né, para reforma. Então, tudo isso, né, Bruno? Sim. Vai acarretando e vai dificultando tudo, gente. Então, fuja, gente. Tem muita gente esperta. E não venha pensar que são os portugueses que estão contratando que fazem isso, não, tá? Tem muito brasileiro dono de negócios aqui, que está fazendo isso. Logo no início que eu estava procurando emprego em 2022, me chamaram para trabalhar, como eu estava tendo experiência na Copa, me chamaram para trabalhar na Copa de um restaurante. Na verdade, eu achei que era uma cafetaria, mas fim de semana tinha música, ia até as 3 da manhã. Era um part-time. Gente, o dono era um brasileiro, ele falou comigo que preferia que fosse brasileira, né? Aquela historinha toda que a gente sabe que o brasileiro gosta de dar aquele papo. E falou comigo, tudo mais. Gente, o part-time era de 7 horas. Por que ele fez isso? Ele queria me dar um part-time de 7 horas para poder me pagar pouco. E praticamente era o tempo que era de um full-time. E eu questionei isso. Quando eu questionei isso... porque tava tudo certo para eu fazer a entrevista, só que antes eu questionei isso. Ele me mandou um SMS dizendo que a entrevista tinha sido cancelada, que ele já tinha contratado uma outra pessoa. Sei. Olha isso, porque ele percebeu que eu já me alertei. Ele deve ter pensado, essa menina vai me dar problema, vai me dar dor de cabeça. E eu nunca iria aceitar, gente, uma coisa dessa. Sei. Né, Bruno? Então, realmente, vocês têm que ficar ligados, gente. E sem contrato, tá, gente? Sem nada. Era só receber na mão. Gente, principalmente nesse tópico, eu quero dar um alerta para vocês, porque isso acaba sendo comum de acontecer. Fiquem alertas. Quando vocês receberem um contrato de trabalho de vocês vão lá receber o contrato, né? Verifiquem na Segurança Social. Se vocês ainda não têm cadastro, façam o cadastro na Segurança Social. Por quê? Vocês precisam saber se aquele contrato está registrado na Segurança Social. Por que eu tô falando isso? Eu tive um exemplo recente, quando eu trabalhei no alojamento, tá? Eu acabei não ficando lá, saí de lá, porque era muito complicado, gente. As meninas trabalhavam lá com contrato e elas sabiam, todas eram efetivas já. E aí eu questionei a questão do contrato delas, né? Porque a gente estava conversando e surgiu o assunto. Elas não tá cadastrado ainda na Segurança Social o contrato. Eu achei que fosse uma coisa recente, tipo de 1 mês. Aí eu falei, mas quando que você assinou o contrato? Tá lá, tem 1 ano e meio. Eu falei, 1 ano e meio? Mas sabe o que acontece, gente? O pior de tudo, eles são descontados 11% da Segurança Social. Descontado, porque vai pro bolso da pessoa que contrata. Tá? Era uma empresa terceirizada que contratava, vai pro bolso dele e não tá indo pra Segurança Social, gente. Então aquelas pessoas estão há 1 ano e meio com um contrato fake. É um contrato fake, então verifiquem, gente. Verifiquem, vocês precisam descontar a Segurança Social, porque é isso que vocês vão estar mostrando para Portugal, que vocês estão trabalhando com contrato, descontando. Então, pegou o contrato, dá um prazo aí de 1 mês, tá? O correto no mesmo dia até. Eu assinei o meu contrato com a loja. Muito rápido. Exatamente no mesmo dia estava lá cadastrado. Então, por favor, alerta.
entre na Segurança Social e confiram, tá bom? Se não, entre em contato com a empresa e fale, não fique caladinho não, fale, tá bom? Boa, bem lembrado. Pronto, pessoal, vamos aqui a mais um ponto muito importante nesse tipo de trabalho. São os trabalhos que não seguem a carga horária correta. Também trabalhos com cargas de horário excessivo, tá? Nesse caso, o que deveria ser correto? Pagar as horas extras, mas não. Eles muitas das vezes não pagam horas extras. Alguns lugares fazem um tal de banco de horas, que muitas das vezes não é cumprido, e às vezes essas horas não é você que escolhe. Vamos dizer, tu vai trabalhar, isso acontece muito na restauração, tá bem? Eu tenho alguns exemplos que aconteceram isso comigo mesmo, tá bem? E algumas histórias de amigos que você acaba trabalhando, você vai fazer às vezes 2 horas por dia, 1 hora por dia, 30 minutos, e às vezes você precisa de um dia para tirar alguma coisa ou outra e você não vai ter controle sobre isso. Então, tem sido muito comum os imigrantes chegarem, porque os imigrantes chegam, pessoal, muitos chegam despreparados, tem chegado muito despreparado, com pouca planejamento financeiro baixo, então ele precisa correndo já trabalhar, pegar algum trabalho para ele ganhar em euro, então ele aceita esse tipo de trabalho. Então, fuja, não aceita. Se a sua carga horária é o quê? 40 horas semanais. São 40 horas em ponto. Ah, você consegue fazer mais hora? Ok, vai pagar hora extra? Vai. Ah, não, vou fazer um banco de horas aqui para você. Pessoal, se for possível, não aceite esse tipo de trabalho, porque vai fazer um banco de horas, na maioria das vezes você não vai conseguir tirar. Seria interessante você fazer, entre aspas, um banco de horas que não vire abuso, porque às vezes o banco de horas vai deixar, às vezes, com 3 dias para tirar, 4 dias para tirar. E será que você vai conseguir tirar quando você quer? Ah, eu preciso tirar, eu quero 3 dias, eu quero 4 dias. Resumindo, para ficar tem que ser o dia que o chefe quer. Para tirar, não pode ser no seu dia, tem que ser quando ele pode. Percebe, pessoal? Então, muito atento, porque a gente está fazendo esse vídeo que é para alertar muitas das coisas que eu e a Adriana vivemos em Portugal. Então, não, carga horária sem pagar hora extra, sai fora disso. Não aceita, pessoal. E, Bruno, tem um caso também que isso acontece muito aqui com a questão de feriados que deveriam ser pagos dobrados, domingos dobrados. Você trabalhou no restaurante, nenhum domingo seu era dobrado. Boa. Feriado eles não davam, porque aqui, pessoal, a empresa não é obrigada a pagar o feriado, tá dobrado. Só que aí ela tem que te dar uma folga a mais. Isso aí. Por exemplo, na sua semana você tem 2, aí você trabalhou um feriado, você fica com 3 folgas na semana. Bem lembrado. Tá? Eu trabalhei num hotel, então eles faziam isso. Eles não pagavam, mas ok, não pagava, mas eu também tinha uma folga a mais. O do Bruno, ele não tinha nada, né, Bruno? Sim. A Adriana lembrou muito bem. Teve uma reunião que foi feita no restaurante uma vez. Sentou o gerente, chegou todo mundo, chefe de sala. E eu sou assim, pessoal. Quando alguma coisa me incomoda, eu vou e falo, com todo respeito, até porque eu preciso entender o que está acontecendo ali. E numa reunião eu falei, eu só queria entender, a gente trabalha feriado, trabalha domingo e tal, e não deveria ter uma folga, né? Não vai me pagar por isso, mas não vou ter mais uma folga. Não é assim não, o gerente falou. E pior, os meus colegas, que tinham a mesma função do que eu, ao invés de ficar do meu lado, ficaram do lado do gerente, do chefe de sala. Aí você imagina a minha cara de vergonha naquela hora, porque as pessoas têm... Infelizmente o ser humano é assim, ele reclama muito fora das reuniões. Ele fala, ele reclama para um, fica reclamando. Mas na hora que ele tem a oportunidade de fazer aquela reclamação para um superior, ele fica na dele quietinho. Ele não fala nada. E eu falei. Quando eu falei, ninguém concordou comigo. Aí é aquela hora que você fala, acho que a minha hora, o meu momento aqui, acabou, chegou no final. Porque eu tava me vendo sozinho ali. E todo mundo sendo injustiçado, vamos dizer assim, e ninguém falava nada. Então, é isso que a Adriana falou. Atenção, muita atenção. Não seja esse tipo de pessoa. Não aceite tudo, não. A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar. Sim. Mas também eles têm que cumprir. Justamente. Não é, Bruno? Tem que ser cumprido também. Cada um faz seu papel. Né? O funcionário faz o seu, mas o seu chefe também tem que cumprir a parte dele, né? Isso aí. Ambos têm que fazer a sua parte, né? Aí. Atenção a isso, pessoal. Então, pessoal, esse é um tópico também bem importante, né? Não ter o aumento salarial. Né? Aqui em Portugal é muito comum. Aí vocês falam assim, não, mas todo ano em janeiro aumenta um pouco o salário, né? Era 760, agora tá 820. Mas esse, gente, é o aumento que o governo dá. As empresas são
obrigadas a dar esse aumento. O que a gente diz aqui é da empresa valorizar o funcionário e ter o aumento. Aqui em Portugal, isso, não vou dizer que nunca acontece, mas é muito raro, gente. Difícil. A empresa chegar para você e você tem um aumento de salário. No Brasil, acaba que se tem mais aumentos salariais. Né, a diferença de salário de um empregado, né, por exemplo, um empregado de limpeza ganha um salário mínimo, não vai ganhar o mesmo valor que um gerente de uma loja, um gerente de um banco. Aqui é muito comum os valores serem muito parecidos, gente, muito. Sim. O que diferencia é o tipo de trabalho que você faz. Isso. Hoje eu trabalho numa loja, mas eu ganho basicamente a mesma coisa que eu trabalhava como limpeza. E isso é uma coisa que não costuma acontecer no Brasil. Isso aí. Né? As diferenças salariais. Eu tenho alguns exemplos, só que para o vídeo não se estender, eu vou dar um exemplo que me chamou muita atenção. Em um dos trabalhos, né, que eu converso muito, vocês sabem, né, que eu gosto muito de falar, então eu gosto muito de conversar. Então essa minha chefe, portuguesa, há um pouquinho mais de 9 anos na empresa. Eu falei, nossa, você tá isso tudo já aqui? E o assunto era isso, a falta de aumento, que Portugal não valoriza, né? Isso ela, portuguesa falando, não é a Adriana. Eu estava conversando e ela me falando que eu não gosto nem de tocar nesse assunto. Ela falou que eu fico realmente passada com isso, fico muito irritada, ela falando, né? Porque ela tá, gente, a esse tempo de trabalho, e ela simplesmente não chega a ganhar nem 100 euros, é menos de 100 euros a mais do que a gente. Então você pensa, ela é chefe, tem uma super responsabilidade, tem que trabalhar não fazendo só o trabalho de chefe dela, faz a parte administrativa, sabe? Isso ela estava falando que ela faz o que o Bruno faz nas reuniões, junta todo mundo, ela é a única a falar e todo mundo fica quieto. E ela falou assim, Adriana, sinceramente eu acho que eu vou parar de falar porque eu sou a chata da empresa. É isso aí. Ela falou assim, eu sei que todo mundo fala de mim, eu sou a chata porque toda reunião a minha superior chega pra mim e fala, mas você é chata, hein? Toda hora você reclama do valor do que você ganha. E ela falou, eu reclamo porque é um absurdo. Eu estou há quase 10 anos na empresa e eu não recebo nem 100 euros de diferença, por exemplo, de mim, que por exemplo, é uma diferença de absurda, que estou há 1 mês, 2 meses numa empresa e ela que está há quase 10 anos está recebendo menos de 100 euros, gente. Isso aí é chocante demais, é muito chocante. Que a Adriana, seguindo a linha que a Adriana falou, isso, a Adriana, ela citou uma pessoa. Né? Nós estamos aqui há 2 anos. Sim. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu já peguei isso muitas vezes também. E a gente está citando aqui os portugueses, pessoal. Não estou nem citando os brasileiros. Não. Imigrantes. Tem casos de pessoas que você olha assim e fala, caramba, a pessoa é muito boa no que faz. Seja em diversas áreas. Seja na restauração, seja numa fábrica, seja até mesmo, de repente, vamos dizer, um chefe de cozinha. Eu já peguei chefes de cozinha que eu falo, gente, eu não acredito. A pessoa é muito boa no que faz e você para pra pensar quanto que ela ganha e ela não ganha, muitas vezes, como a Adriana falou, ganha muito pouco. Então, esse problema aqui em Portugal, da falta de valorização dos profissionais, isso é muito difícil, pessoal. No Brasil, no meu primeiro emprego, eu tinha 21 anos, meu primeiro emprego, eu com um ano, eu fiz um excelente trabalho lá, eu mudei de cargo 2 vezes. Foi de um para outro e recebi um aumento. Não foi muito, mas eu recebi um aumento, mudava de cargo. E isso é a diferença do Brasil. Diferença não só do Brasil, mas quem é português aqui, que vive na Europa, você português que vive na Europa, que saiu de Portugal. A gente tem muitos inscritos no YouTube que já falaram em conteúdos parecidos, que saíram de Portugal por causa desse motivo. Que faz um ótimo trabalho e às vezes acabou abandonando, deixando o país por causa disso, né? Que foi a reportagem que eu coloquei aí no início para vocês poderem ver. Então as pessoas acabam saindo pela falta de valorização. Exatamente. Seja por causa de um salário, seja por causa de um cargo. E às vezes a pessoa em Portugal, ela fica aqui, Adriana, do exemplo da limpeza.
Às vezes você tem uma empregada de limpeza ganhando, vou dar um exemplo, pessoal. A Adriana já ganhou muito bem com limpeza, já falamos sobre isso. Às vezes ela está ganhando lá 1.000 euros na limpeza, vou dar um exemplo. E às vezes você tem uma pessoa que é gerente de um setor ganhando 1.000 euros. Você tem isso aqui em Portugal. Não desmerecendo a limpeza, aí, tá, gente? O que a gente está querendo dizer, pessoal? A Adriana trabalhou na limpeza e a pessoa que está aqui. A pessoa da limpeza trabalha, nesse ponto, acaba trabalhando muito mais a parte física dela. E a pessoa da parte administrativa trabalha a parte mental. Então, a gente tem autoridade suficiente para falar sobre isso, pessoal. Nós trabalhamos 12 anos, nós tivemos nossa própria loja. Quem está conhecendo a gente hoje aqui, nós tivemos uma própria loja, nós tivemos funcionário, tivemos toda essa questão do trabalho mental. Então, hoje, quem está em Portugal hoje trabalhando numa parte administrativa, ela tem aquele trabalho mental, mas o trabalho dela, ela não tem o problema físico que tem a pessoa que está lá na limpeza, que a Adriana tem prova viva disso. Então, esse ponto baixo salarial, ele afeta muito os portugueses aqui e os brasileiros, nesse ponto, um pouco menos, porque o brasileiro está acabando de chegar aqui. Mas ao longo do tempo, ele vai ficando desmotivado, porque ele vai vendo que ele não vai tendo aumento. Vai passando o período. E, gente, eu já trabalhei em vários lugares diferentes, vocês que acompanham a gente sabem. E é absurdo a quantidade de portugueses, tá? Eu fico frisando isso, porque eu quero mostrar para vocês que não são os imigrantes que só reclamam. Sim. Os próprios portugueses, gente. Eu já passei por vários lugares, todos eles reclamam dessa questão de baixo salário, da desvalorização, e reclamam mesmo. Portugal não valoriza a gente, desvaloriza realmente, né, as funções, então desmotiva as pessoas. Então eu sempre encontro portugueses desmotivados e desanimados nos locais e em diferentes áreas. Isso aí é realmente complicado, né? Verdade, pessoal. Esse tópico que a gente já se esticou, mas é um tópico muito complicado, muito difícil. É verdade. Você que está vindo, imigrante que está vindo, se prepara. Porque se os portugueses não estão satisfeitos, imagina nós imigrantes que acabamos de chegar no país. É verdade. Seguindo aqui, pessoal, mais um tipo de trabalho que você tem que sair fora, correr, meter o pé. Mete o pé. Aquelas empresas, né, aqueles trabalhos que te ligam, fazem uma chamada, e não te passam nada da vaga. É mistério. É um mistério. Eles falam que você foi selecionado e te passam a data para você fazer uma entrevista, uma dinâmica de grupo, mas não te passam nada. Já aconteceu comigo isso uma vez. E isso acontece justamente na época que a gente está mais desesperado. Foi uma época que eu não aguentava mais um trabalho que eu estava na época, e mandei currículos e acabei não verificando isso. Me ligaram e falaram, você pode comparecer, você foi selecionado para a vaga tal. A gente ficou todo feliz. Todo feliz, marquei, animado, fizemos nossa resenha. Vamos lá, Adriana, vamos lá. Chegamos no dia, quando cheguei no dia, era para bater de porta em porta. Não tinha contrato de trabalho, não tinha recibos verdes. Não tinha salário fixo, Não tinha salário fixo, apenas elogios. Ele viu a minha forma de falar, né? Você fala muito bem, você não sei o que, eles vão te elogiar da melhor, vão te colocar lá em cima. E eu falei, tá bom, e aí? Hoje eu trabalho, eu tenho um trabalho de contrato, não sei o que, não estou bem lá, mas tenho meu trabalho. Não, aqui você vai continuar a fazer. Aí ele pegou, abriu lá um e-mail, me mostrou, vou te mostrar aqui o que eu vi. Os ganhos, não sei o que. Deu um exemplo. Resumindo, pessoal, fuja. Furada. Saia fora dessa, porque eles vão te contar muitas histórias. Aqui em Portugal tá tendo muito dessas vagas. Muitas. Aconteceu comigo, e quando a gente vai conversando com amigos, o tal do network, você vai, já aconteceu isso comigo, já peguei, já trabalhei. E às vezes você vai trabalhar, às vezes, 5 dias, uma semana, um mês. Quando tu vai ver no final do mês, tem a comissão. Tu não ganha, às vezes, nem 100, nem 200 euros em 30 dias trabalhado. Porque eles vão te contar uma história que aquilo demora. É com o tempo, porque daqui a pouco tu vai virar um gerente que vai ganhar 10.000 euros por mês. Sai fora, pessoal. Não vale a pena. Não vale a pena. Atenção. Não te passaram na chamada. Não te passaram cargo, não te passaram salário, não te passaram tudo direitinho que precisa de uma empresa séria, sai fora. Gente, o normal todos os trabalhos que eu tive, todos, graças a Deus que eu fiquei, foram sérios. Eles ligam, a gente nem pergunta. É isso aí. Você vai ganhar tanto, o subsídio é isso, carga horária é isso, você vai trabalhar em tal lugar e não sei o quê, E eu fui anotando, anotando. Fala mesmo. Tudo. Então aí ela pergunta, né, se ela te apetece? É isso aí. Né, tipo, te agrada? Isso aí. Tipo, aí você olha o que você escreveu lá, né, do que ele tá falando, eu falei, não, sim.
Então é assim que isso funciona. aí. Quando o trabalho é sério, né? É um emprego, uma empresa correta, séria. É assim que eles vão falar com vocês. Ótimo, anota essa informação. Muito importante. Isso Não aí. caia nessas famosas pegadinhas aí. Sai fora. Isso aí. Vamos tocar aqui no assunto também, pessoal, bem delicado, mas que é muito comum aqui em Portugal. Já aconteceu com a gente e já aconteceu com muitos amigos nossos. Chefes autoritários que deixam, né, o ambiente hostil, né? Isso é complicado. Vou pedir para a Adriana dar um exemplo dela que aconteceu e depois eu conto o meu. Fala, Adriana, o que aconteceu contigo mais ou menos aí? Esse trabalho, gente, que eu tive, né, esse problema logo no início, quase me fez desistir realmente do trabalho, porque, sabe, a forma de falar, né, a gente tem a questão portuguesa, tá? Portuguesa. Não é aquela forma que a gente fala, é diferente, que igual a gente diz que os portugueses são diretos. Não é ser direto, sabe? É a forma de falar com você, é tudo que você faz está errado, é que fica em cima de você, que cria um ambiente ruim, não só comigo, mas eu vi o que fazia com outras pessoas, sabe? Ambiente ruim, gente, ambiente ruim. Eu já chorei, eu usava minha hora de almoço para falar com o Bruno, eu falei, não estou aguentando mais. Porque, gente, ter um tipo de chefe dessa forma, não dá nem vontade de trabalhar, gente, não dá vontade, porque a forma que fala, né, com você é complicado, né? Quer dizer, na verdade não era só comigo, tá? Para vocês não falarem que é xenofobia, tá? Tratava da mesma forma uma portuguesa. Isso aí. Era a forma dela. E assim, depois, só para resumir, eu cheguei, graças ao Bruno, que o Bruno é meu coach, tá, gente? Ele me ajuda muito, ele conversa muito comigo. Eu sou uma pessoa muito sensível, chorona, choro bastante, então eu tô melhorando graças a ele. E o que eu fiz? Eu segui os conselhos dele, cheguei até ela e falei com ela. Que é isso, que não tá legal, que se continuar dessa forma eu não quero trabalhar mais e tal. Gente, e tudo mudou. Isso aí. Tudo mudou. Realmente o ambiente ficou outro, sabe? Tudo. Eu transformei a vida da outra menina também. Ela não falou nada e a vida foi transformada. Isso aí. Não é, Bruno? E assim. Justamente. É uma coisa muito comum, como a Adriana falou. É muito comum. A Adriana citou um exemplo dela, eu também tenho vários exemplos. Eu já tenho vários exemplos disso. Inclusive, teve um dos meus trabalhos. A gente não gosta de citar nomes nem pessoas. Como é que eu vou dizer? Não é legal. Eu acho que não é ético, né? Não é ético, não tem nada a ver. Aconteceu, passou. Né? Passou. E a gente sabe que muitas das vezes isso acontece dentro do ambiente de trabalho. Às vezes, fora do ambiente de trabalho, a pessoa é uma pessoa maravilhosa. Verdade. A gente sabe, isso acontece. Às vezes a pessoa está passando por momentos ali, então não quero julgar ninguém. Onde a gente está querendo dizer eu não sou obrigado a ficar num ambiente de trabalho assim. É o que a Adriana está falando. Se você percebe que isso não vai mudar, saia de lá. Exatamente. Saia de lá. Exatamente. Porque a gente não é obrigado. Existe a pessoa que é seca, aquela que é fria. Existe bem. Agora, a pessoa faltar com respeito, ser grosseiro com você, não fique. Saia. Saia porque isso vai te fazer mal e você vai cair naquele problema do burnout lá atrás que a gente falou. Saúde mental. Saúde mental. Isso pode causar uma depressão grave na sua vida. Então, pessoal, não aceite esse tipo de como eu vou dizer, de relação. A gente tem duas experiências, né? A minha deu certo a conversa e tudo mudou. A do Bruno não deu certo, ele saiu. A minha eu saí, eu preferi sair. Ele saiu. Porque eu vi que, tipo... né, diferente. Se não tivesse dado certo com o meu, eu preferi sair. Sem dúvida, eu teria saído. E eu vejo a outra menina, gente, há 1 ano e pouco lá, ouvindo aquele tipo de coisa. Não dá. Eu com 10 dias, 15, aquilo ali já tava me fazendo mal. E como é que pode? E realmente, a menina, tadinha, já tinha vários problemas. Sim. Problemas de ansiedade, problemas de depressão. E ela, como é que causou isso? Trabalho. A forma que ela era tratada no trabalho. Nunca. Não troque a sua saúde mental por um trabalho. Não nada. Importe por quanto que você ganhe. Não faça isso, porque lá no futuro isso pode te fazer mal e acabar até mesmo com a sua vida. Gente, não se acomode não. Não se acomode não. Isso aí. Né? Chegamos a mais um final de vídeo, gente. E o que a gente tira desse vídeo? Gente, se valorizem.
busquem o melhor para vocês. A gente sabe, por isso que a gente bate na questão do planejamento. Porque quando a gente tem um planejamento bom, a gente não precisa ficar desesperado e cair nessas furadas, entendeu? Tendo que aturar tudo isso, entendeu? Então, gente, as empresas se aproveitam porque nós somos imigrantes, eles sabem que a gente precisa de documentação, a gente precisa se regularizar. Então, o que acontece? Eles fazem esse tipo de coisas, entendeu? Até as pessoas com visto de trabalho passam por isso, porque eles sabem que as pessoas precisam do contrato para poder efetivar o visto. Eles sabem de tudo, gente. Eles sabem de tudo certinho, entendeu? Verdade. Então, se valorizem, é o que eu digo no final desse vídeo, né, Bruno? Sim, com certeza, pessoal. A gente tem diversos vídeos aí sobre trabalho. Falamos um dia desse, tem um conteúdo bem legal sobre efeito imigração que tem acontecido. Vou colocar o card aqui para vocês. E o motivo dessa imensa imigração que chega em Portugal, acaba fazendo isso que a Adriana falou. As empresas se aproveitam, pessoal. Se aproveitem. Não seja você essa pessoa que eles estão se aproveitando. Entendeu? Se organize. Planejamento financeiro, pessoal. Isso vai ajudar demais. Vai ser um diferencial para vocês. Diferencial. Nós somos imigrantes, sabemos que não é fácil. É muito mais difícil do que a gente imagina. Mas a gente não é obrigado a passar por essas coisas não, pessoal. Não, a gente veio para recomeçar. Somos pessoas dignas. Brasileiro, infelizmente, tem uma fama que não gosta de trabalhar. Tem essa fama, sim, porque o brasileiro acaba ficando, às vezes, um pouco menos tempo do que o europeu. Mas não seja essa pessoa que as empresas, né, o empregador, né, acaba se aproveitando. Isso aí, pessoal. O importante realmente gente... postura no trabalho, fale mesmo. Sabe o que eu tenho reparado muito? A gente conversa muito, eu e o Bruno. Antes, no início, eu era mais calada, não falava muito. Então, eu percebia que coisas iam acontecendo comigo. O Bruno conversou comigo, eu mudei de postura totalmente. Nunca mais, o que me incomoda, eu pego e falo. Não é isso que eu quero, não. Eu ficava, sabe? Sim. Tem até um vídeo que eu conto da experiência que eu tive que eu acabei ouvindo o cara, não falei nada na hora, que era aquilo lá, era uma exploração, né? O salário, né, Bruno? Eu não lembro em qual vídeo que eu falei sobre isso. Mas, gente, antes eu ouvia tudo, deixava, concordava. Não sejam assim. Hoje eu sou outra pessoa. Não gostei das condições, tudo falem. Se você vê que não está de acordo com o que tem que ser, a carga horária, tudo bonitinho, fale. Verdade. Então, essa é a dica, né, Bruno? Essa informação que a gente trouxe para vocês, a gente já imaginava que muitas pessoas estavam procurando esse tipo de vídeo, porque a gente fala muito de trabalho, mas a gente não fala a parte pior dos trabalhos. Verdade. A gente até conta nossas experiências, aquelas coisas todas, mas a parte pior é essa aí, desse vídeo aí. Acredito que seja um vídeo legal. Passa pros amigos, comenta aqui, ó. Fala pra gente se já aconteceu com vocês, se vocês já souberam de alguma coisa. A gente sabe que a vida do trabalhador em si é muito difícil, não é fácil, né? Mas pro imigrante que não tá acostumado, é ainda pior, né? Essa é a verdade. Então, pessoal, mais uma vez, pedir pro pessoal aqui compartilhar o conteúdo, trocar essa ideia com a gente, mandar mensagem e curtir. Dá aquele joinha, né, Adriana? Isso aí, gente. Dá o joinha que ajuda a gente demais, pessoal. Isso aí. Se vocês já passaram por alguma das coisas que a gente falou nesse vídeo, não deixe de comentar. Boa. É importante pra gente. Boa. Pra ter um feedback, né? Pra poder saber. E as outras pessoas que estão vendo os comentários também saber das experiências e alertar outras pessoas também, né, Bruno? Isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a quem ficou até o final do vídeo e ficou aqui ouvindo aqui o casal que fala a beça, né? Mas a gente tá aí, a gente agradece demais as mensagens de carinho, força e até para aqueles que estão caindo agora de paraquedas no vídeo e tá vendo o nosso vídeo pela primeira vez. Não deixa de maratona não, tem muito vídeo legal, muito vídeo interessante. Aí. Vai lá no canal que vocês vão gostar. Isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e ó... Bora com tudo!